mais um Fisiotalks hoje, Mariana Montarroios com vocês. Eu trouxe uma dupla da pesada, viu? Começa outubro, mês do fisioterapeuta, e os meninos vão falar aqui de um negócio que tá todo mundo querendo, eu tenho certeza, é o tal do Recovery. E o nome da empresa já é essa, viu? Recovery 081. Os meninos trazem pra gente aí atendimento diferenciado, domiciliar, pra essa galera metida a atleta. É isso aí? É isso aí. É João Vitor e Lucas Vinícius. Vai conversar aqui com a gente um pouquinho. Minha gente, me conta como é esse projeto de vocês. Achei um negócio bem revolucionário, viu? Atender atleta em casa é muita mordomia, né? Bem, como prazer ter chamado a gente aqui, tá, Marita? Todo mundo, um abraço. O que a gente faz? De todo um projeto aparece uma problemática. E aí a problemática que a gente está tendo hoje é que deu um boom de atividade física ao ar livre, atividade física com corrida, crossfit, beach tennis. Então, essa área está muito em alta. E aí vem uma problemática de quem é esse atleta amador ou de performance, como ele está sendo cuidado, como ele está sendo atendido, como é que ele está justamente nesse projeto, nessa situação de quem está vindo o mundo de hoje. Então, desse projeto, a gente traz essa problemática e é uma criação da nossa Já é a solução, né? Não é nem a problemática, é a solução. A gente traz a solução para esse atleta, né? Perfeito. Então, a gente vai para o evento, atende esse pessoal lá no evento, e aí, a partir disso, a gente identifica quais as possíveis problemáticas que aquele atleta pode ter. E aí, a partir disso daí, a gente oferece o serviço de recovery domicílio. E aí, entendendo as nuances de cada pessoa, a gente vai indicar o profissional que vai atender ela. Porque aí dentro da empresa a gente vai ter profissionais que têm uma maturidade melhor para atender de forma músculo-esquelética. Tem profissionais que são mais direcionados para a parte de osteopatia, de manipulação, uma manipulação mais específica para aquele atleta, e aí a partir disso daí a gente consegue entender a necessidade daquele atleta e aí atender ele da melhor forma, trazendo uma melhor qualidade de vida e performance para ele dentro daquela atividade que ele pratica, seja corrida, crossfit. Tipo, a equipe tem ali cada profissional mais voltado para um tipo de conduta, para um tipo de esporte, por exemplo, porque cada pessoa, tipo, dependendo da modalidade, vai ter, né, um tipo de movimento repetitivo, onde ele vai ter um tipo de lesão específica. E aí, a partir disso daí, da anamnese, quando ele entra em contato com a gente vai perguntar ali, a priori, porque ele está procurando o serviço. E a partir disso daí, a gente tem um nosso grupo, onde a gente entra em discussão de caso clínico daquele paciente e todo mundo se ajuda. A gente pode fazer isso, isso e isso aqui para adequar o tratamento a ele, personalizar o tratamento para ele. Então não é uma simples fisioterapia domiciliar. Perfeito. É uma fisioterapia baseada em evidências, onde a gente vai buscar a melhora para o quadro do paciente. E é uma equipe para uma pessoa, porque se tem aí, né? No final das contas se torna uma equipe onde a gente vai discutir o caso clínico dele para levar o melhor tratamento para ele. E aí um fisioterapeuta, um da equipe vai lá na residência e atende. Ou seja, minha gente tem um monte de cabeça pensando para uma mão resolver, mas teve um monte de cabeça pensando. Exatamente. E gostei muito desse negócio. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu ainda não sei entender, não sei conceituar aí o que é o recovery. Isso é só o pós-exercício, o pós-esporte, ou vocês preparam a pessoa que quer iniciar um esporte? Meu irmão, por exemplo, ele era, tipo, sedentário, fazia musculação, evoluiu, tá o menino correndo aí, um Ironman daqui a pouco. Então ele tá virado. E aí ele me perguntou algumas coisas, eu digo, meu amor, deixa eu lhe dizer um negócio. Graças a Deus, você não precisa de mim, que não precisa, porque o meu negócio é hospital, né? Mas eu não soube nem iniciar ali algum tipo de orientação e disse logo, encaminhei logo. Eu digo, procura a galera de desportiva, não é nem um fisioterapeuta, tipo, traumato ortopédico. Tem que ser uma galera de desportiva, porque teu organismo, teu corpo vai estar em outro ritmo, vai estar fazendo uma demanda diferente, né? Então, dentro desse recovery também seria isso, um acompanhamento para uma pessoa que está iniciando, ou vocês só vão lá, tipo, não, tô lascado, tô cheio de dor, deu errado, aí eu preciso fazer uma fisioterapia?
Vai, vamos lá. A pergunta é uma pergunta que já aconteceu já entre a gente. Imagina. Realmente tem esse feeling da onde a gente vai fazer o atendimento com esse paciente. Óbvio, quem está trabalhando, quem está de fato nesse ramo de atleta, corrida e tal, é uma prova atrás da outra. Então acaba que sempre vai ser a questão pré e pós. Porque a pré e a pós vai ser da próxima e da próxima e da próxima. Então a gente tem esse olhar clínico do paciente em vários sentidos. No sentido que ele acabou de terminar uma prova ou ele acabou de um ciclo de competição e ao mesmo tempo até que ponto ele vai começar o próximo ciclo dele. Então tem gente que tem ciclos e ciclos, a gente já pegando um maratonista nos últimos dias agora, ele terminou um ciclo, a gente fez um atendimento para ele no final do ciclo dele e aí ele vai entrar em outro ciclo de maratona, então isso vai ter treino, toda a parte de fortalecimento, toda a parte de alinhamento postural, para começar tudo de novo, para começar a fazer o ciclo mais uma vez. Então a gente entra justamente aí, tanto no pós, seja de um ciclo, seja no pré também, de antes de começar uma proposta. Então, e durante todo o processo a gente vai acompanhando. E aí é como vocês vão pra prova com a pessoa? Vocês conseguem acompanhar? Porque é muita gente. Não, a gente não acompanha o Só se vocês estiverem no evento. Se a gente fechou o contrato com o evento, a gente vai estar lá para dar suporte ao evento, mais de forma geral, global. E aí esse paciente, ele chega pra gente, ele vai ser acompanhado por nós particularmente, certo? Então a gente vai traçar o plano de tratamento dele ali, vai atender as demandas que ele vai trazer pra gente, tanto pré, durante e pós ciclo de corrida. E aí, uma coisa que eu vi essa semana é um atleta, certo? E aí, adentrando nesse assunto, sobre onde a gente vai atuar, tem um cara que ele começou a correr e aí, por curiosidade dele, ele começou a filmar ele correndo na esteira. Sim. E aí o que ele identificou? O sapato que ele usava era um sapato maior que o pé dele. E aí toda vez que ele dava passada, o pé dele fazia meio que uma eversão. Ele virava para fora. E aí ele comprou outro, aí ele viu que poderia ser o sapato e ele comprou outro sapato, um sapato do tamanho do pé dele, novo, específico para corrida e tal. E aí ele foi filmar ele correndo novamente. E a passada dele continuou do mesmo jeito. E aí ele entendeu que o problema não é o sapato, o problema é ele. Então ele teve que começar a fazer um tratamento específico de alinhamento postural, de quadril e tudo mais, para melhorar a passada dele e, consequentemente, ele conseguir correr melhor. Era um atleta que estava iniciando na corrida, certo? E aí ele identificou isso. Mas veja só, ele identificou isso por uma curiosidade dele. Não especificamente as pessoas, elas vão ter sempre essa curiosidade. E como a corrida ela tá no hype, o pessoal acha que só vou botar um tênis e vou embora correr. E aí muitas vezes atropela o processo ali de desenvolvimento e aí ele começa a sentir dores, dor na lombar, dor no joelho, canelite e aí ele acha que é o calçado. Muitas vezes não é o calçado, é você mesmo que tem algum problema que precisa ser ajustado. Fora que a maioria está sendo acompanhada em online, né? É ótimo acompanhamento online, ok, mas às vezes precisa pelo menos de um presencial ali para realmente o profissional, ou educador físico ou fisioterapeuta, ver como é que tá aquela biomecânica direitinha. Exatamente. Meu irmão veio também com queixa de joelho, não sei o que, disse, ó, amigão, faz o seguinte, contrata realmente, vai-te embora para uma clínica, porque vai aparecer. Então isso é até uma boa, João, porque a gente pensa nessa história de recovery e tal, porque eu vou começar a correr, a gente só pensa por conta do que vai tá fazendo, né? Tipo, a modalidade que a gente vai estar fazendo. A gente não pensa que a gente pode estar troncho, né? A gente já deve estar ali necessitando de fato, né? E a longo prazo a gente vai ter uma série de coisas que vão poder se agravar. Como, por exemplo, você tem uma protusão discal e aí você já não tem um corpo preparado para aquele tipo de atividade. E aí essa protusão ela pode evoluir para uma hérnia e, consequentemente, para uma cirurgia. Ou seja, antes de inventarem de praticar qualquer coisa, procura os meninos, vê se realmente tá no shape saudável, não é no shape só trincado não, minha gente. O shape é um negócio que tem que estar alinhado, saudável, tudo em ordem.
Aí vai e começa o negócio lá que vocês querem, o tal do crossfit ou a corrida. Eu já gravei, acho que foi o primeiro episódio, eu prometi que eu ia correr. Corri só se foi pelos corredores das emergências, porque não dá pra mim esse negócio de corrida. É muita gente correndo hoje em dia, né? O que é que vocês mais têm, assim, de perfil de paciente? Tipo, corrida, crossfit, foi outro com a febre que nunca mais parou, né? Isso. Eu digo que o melhor cliente, todo cliente que tá chegando pra gente é o empolgado. O empolgado é o que tem mais, de qualquer modalidade. É aquele que tá empolgado, começou, jogou o volume de carga lá pra cima, e aí chega e procura a gente com a cara de choro e aí, o que eu faço? Eu disse, pronto, você é o perfil de que mais tem pra gente. É o empolgado. A modalidade de vocês é o empolgado. É o empolgado. Mas aí, quando vem os problemas, aí a gente senta, conversa, faz o atendimento de fato para entender o que ele está passando, qual o processo que ele está indo, qual o ciclo que ele está jogando e o que é que vai acontecer nos próximos dias, semanas, e aí a gente tenta meio que apagar o incêndio daquele momento, mas ao mesmo tempo a gente faz a orientação. Olha, a gente precisa que você venha com um pouco mais de frequência, pra gente estar fazendo alguns alinhamentos para você conseguir aguentar todo esse processo do ciclo, tá? Seja corredor, crossfiteiro, beach tênis, seja quem for. Vixe, foi outro, beach tênis. É a galera empolgada. E quando chega um empolgado, aí a gente tem que meio que baixar um pouquinho, conversar um pouco mais, trocar uma ideia e de fato mostrar a ele, entender, fazer com que ele entenda o processo que a gente está trazendo para ele e aí depois todos eles agradecem. Ele faz, poxa, ainda bem que a gente encontrou vocês, ainda bem que vocês estão falando sobre isso, porque eu não imaginava o que podia estar acontecendo comigo e a repercussão. E hoje eu vejo que é uma coisa positiva. Até trazer o caso de Estela, que é uma... Beijo, Estela! Estela, menina, traz aqui! Estela foi uma situação bem curiosa, assim, que ela é, a gente chama de montanista, é a turma que faz maratona em montanha. Então, Nossa, corajosa! Ela teve uma prova para fazer em Portugal. E aí ela tava faltando 30 dias ou 20 dias para a prova-alvo dela. E ela tava com um problema muito grande de postura de quadril e joelho. Caramba. Então assim, chegou pra gente, ela desesperada, né? Viu o contato de uma pessoa que fez a indicação. Ela na verdade, conheceu a gente num evento. E aí alguém falou, fez aquela situação, aí ela entrou em contato, quando a gente foi ver, tava toda desalinhada. Eita. E ela achava que era pelo controle de carga dela, de muito treino, que ela tava vindo com treino, cheio de dores. Não, isso é muito treino. E não era. Também era, mas faltava um detalhe. Aí a gente pegou ela, biomecânica já tava bem deficiente. A somatória de coisas que ela tava fazendo, fora os desalinhamentos articulares que ela tinha. E aí a gente pegou ela, conversou com ela, realinhou, fez todo o atendimento de o incêndio, né? E a gente conversou com ela, disse, olha, vai acontecer isso e isso, e a gente precisa dar um prognóstico legal pra ti, tá bom? Ela, tá bom. Fizemos, viajou pra Portugal, tirou um 12º da categoria lá. Já ia perguntar, ganhou? 68 quilômetros correndo em montanha, sobe e desce. Então assim, ela Caramba. voltou feliz da vida, sem dores do treino, obviamente, Sim, da prova, sim. mas voltou muito melhor. E aí ela foi convencida, ela fez, ó, 15 dias eu preciso de vocês, pra vocês estarem comigo, que eu preciso fazer isso, porque de fato isso é que vai me dar longevidade. E aí quem é atleta, ou seja amador ou não, mas que está há muito tempo no processo de atleta, dessa questão, vai ter seus problemas. Tem que ter um joelho que está mais desgastado, sempre tem um quadril que está mais desgastado, uma lombar que está muito prejudicada. Então, quanto mais passa o tempo nessas modalidades esportivas hoje, vai precisar de um pouco mais de cuidado. Verdade. Então quem está chegando agora, está sentindo dor nenhuma, tá empolgado para querer fazer tudo. Tá querendo porque tá ali, tá andando, tá correndo, tênis de placa, e a gente tá pegando uns tênis. Não, tênis de placa porque eu corri um pouquinho melhor. Cara, a gente olha assim. Porque eu tô fazendo planilha de treino, certo? A planilha também é importante. Só que o que vai dar longevidade, e entenda a longevidade, não de atividade física apenas. A longevidade é um somatório total de atividade física, de tratamento, de prevenção, não vou dizer prevenção de lesão, mas precaução, alimentação. Então a equipe multidisciplinar ela é importante no preparo daquele atleta, mesmo que seja amador. Estela é uma atleta, amadora. E aí hoje ela é uma atleta intermediária ali, ela vai... Não, meu filho, subiu montanha pra mim já é profissional, Estela. E aí é o perfil de atleta que
o perfil de atleta dela é aquele perfil de atleta. Eu sou amador, mas eu tenho consciência do que eu preciso para mim. Então esse atleta ele é um atleta mais consciente do que precisa ser feito. Disciplinado, não, né? Que tem a consciência da disciplina do esporte, né? Isso, entender que o esporte não é só correr. Correr, fazer um acompanhamento fisioterapêutico, fazer um acompanhamento nutricional, fazer um acompanhamento médico de rotina com cardio e tudo mais. Então vocês têm uma galera na equipe de vocês ou é só fisioterapeuta? Não, a gente, a priori, isso são planos futuros, certo. De montar uma Mas tem possível parceiros, equipe. vocês conseguem ir aí, Sim. vou passar para um Indicar outro, pra vou alguém, indicar para um outro isso. profissional. A gente consegue fazer isso, mas hoje a gente não tem essa estrutura. Isso é uma coisa que é a longo prazo. Então, a princípio, hoje a gente trabalha só com recovery. Vamos patrocinar o podcast, viu? Quando esse vídeo é famoso, está aqui gravado. Já vou atrás de patrocínio, porque começou aqui, o sucesso. Aí, isso é um projeto a longo prazo da gente de crescimento, só que a gente não adianta querer crescer, mas crescer desgovernadamente. A gente tem que crescer com estrutura. Perfeito. Então, entender os processos de empresa, empresarialmente falando, de saber que a gente vai começar agora e vai ter todo um processo até a gente chegar e ter uma equipe multidisciplinar com médico, com nutricionista, psicólogo, que também é importante. Um psicólogo, principalmente para a galera que corre. Com certeza. Agora sim, tem muita gente boa por aí, né? Aqui mesmo eu já sim. tive convidados maravilhosos. Então a gente fazer parceria eu acho super importante, né? Tá muito massa isso. Era isso que eu ia comentar também. Muito massa que aqui em Pernambuco, Recife, né? Cresceu muito isso, da galera tá praticando esporte, achei o máximo. Então essa procura pela modalidade da fisioterapia desportiva deu um boom também por conta disso. Outra coisa que o Lucas falou, assim, excelente, primordial, e todos os meus convidados que sentam aqui falam isso. E eu tô falando, inclusive, de advogado, de contador, de fisioterapeuta. A questão do protagonismo da pessoa, do cliente. Então, você deixar ele consciente da necessidade dele, né? E que você tá aqui, foi ele quem lhe procurou para lhe ajudar, né? Para você ajudar ele. Então, assim, você vai estar trazendo uma solução, mas é ele quem é a cabeça da coisa. Então, se ele não quiser sair daquele problema, pode vir a equipe do Alasca, na montanha que estava subindo, meu amigo. Não vai conseguir, né? Então, a consciência de quem procura, do cliente, do paciente, isso é muito importante. E cada vez mais a gente está vendo que o atendimento está muito dentro disso, né? Você personalizar e conscientizar aquela pessoa que procura, né? É porque quem está procurando a gente tem que entender que aquilo ali não é um custo, é um investimento nele próprio, entendeu? É solução do problema já, é solução do exatamente. problema. Então, a partir do momento que eu tenho um paciente que ele tem essa maturidade de entender que o que ele está fazendo é por ele e não por mim, então eu consigo ter traçar uma conduta melhor para aquele paciente. Eu costumo dizer para os meus pacientes, 80% do trabalho é dele, 20% é meu. Eu sou um facilitador para que ele chegue ao objetivo dele. Então, a partir do momento que a galera começa a entender isso daí, que a fisioterapia não é uma modinha, é algo que vai mudar a vida dele para melhor, então a galera vai começar a investir e entender isso como um investimento para a saúde. Tanto é que hoje, antigamente o pessoal estava mais preocupado em beber, farrar e tal. Hoje em dia você não vê mais esse tipo de público, você vê um público voltado justamente à atividade física, correr, fazer beach tennis, crossfit. Você não vê aquele público... O sambinha agora dentro do crossfit, Isso. Depois do pós-corrida. Então é uma galera que criou-se uma cultura de estilo de vida saudável. Então eles estão começando a ter esse entendimento e começando a procurar mais o serviço de fisioterapia. Não só de fisioterapia, mas como uma equipe multidisciplinar no geral. Vamos dar um bônus aqui para os pacientes de vocês, porque uma pessoa que procura uma especificidade, né, que procura de fato uma fisioterapia especializada desportiva, já é um paciente aí VIP, já é um paciente de outro nível, já sabe pensar fora da caixinha, já sabe que não vai ser só um choquinho ali que vai resolver a vida dele. Isso já é muito legal, né? Até a questão de se for pro custo, se a gente vai pro custo, vamos pro custo. O que ele vai economizar de infiltração, de medicação para dor,
de fisioterapia porque tá todo quebrado e tentar fazer uma prevenção, a gente é muito mais barato, muito mais barato do que qualquer situação que ele vai ter que ter um problema na frente. A empresa parar de treinar, né? Era isso que eu ia dizer, fora, né, não só o custo financeiro em si, mas o que vai gerar ali de atraso da vida, de não conseguir alcançar o objetivo e tantas outras coisas, né? Então, assim, é tentar conscientizar de fato ele e todo o ecossistema que está ao redor do paciente, entender e mostrar para ele que, de fato, ali tem um custo muito alto caso ele não tiver essa preocupação com ele. E a gente tem um custo, como o João falou, é um investimento para ele a longo prazo. Então, quando a gente traz esse tipo de consciência, a gente consegue fazer um trabalho bem tranquilo, ele vê também benefícios a longo prazo e no final a gente sai todo mundo feliz. Sai feliz e a gente feliz. Então, essa é a ideia. Muito massa. Deixa eu dizer, falasse uma coisa agora que recentemente eu tive num congresso aí, não sei se vocês conhecem o Conecta Físio, congresso exclusivo para fisioterapeutas. E a mentalidade foi muito essa, assim, tem coisa que só custa dinheiro. A gente tá falando aqui de algo que vale muito mais do que dinheiro, né? É o tempo, é a qualidade de vida, é em como você vai alcançar aquele objetivo, em como você vai levar realmente a sua vida, o seu objetivo, enfim. Então, a gente não se prender no que vale só dinheiro, minha gente. A gente tá falando aqui de valores muito além disso, tá? E é algo que a fisioterapia... lá vai eu agora rasgar seda pra minha físio, do meu coração. Eu tô, assim, fascinada como a fisioterapia cresceu e o tanto de potencial que ainda tem para crescer, né? A gente vê eu e o João, a gente da área hospitalar, mas que, querendo ou não, também se encontra em outras áreas. Não sei exatamente como que é a história profissional de Lucas, mas como a gente consegue ir se encontrando ali na fisioterapia e independente da área que a gente tiver, é a fala de Lucas. O paciente estando bem, né? O paciente, a gente vendo o paciente conquistar aquilo, o objetivo dele, poxa, pra gente é extraordinário. É um bando de Matrese e Calcutá que tem. Eu acho que a gente tem uma miudinha assim no coração, que pode ser o que for. O fisioterapeuta é besta. O negócio da gente é ver vocês bem, tá tudo certo. É porque o contato do fisioterapeuta ao paciente, ele é muito mais íntimo. Direto, Então, a gente se envolve mais na história do paciente, principalmente aqueles pacientes lesionados, né? De você ver aquele cara não conseguir dar um passo porque estão sentindo muita dor e tal, e aí ao longo do tempo, ao longo do plano de tratamento que você faz, aquele cara conseguir voltar a correr, então aquilo ali não é uma vitória só dele, é uma vitória nossa também. É do básico à alta performance, Isso, né? exatamente. A gente vê essa linha aí de desenvolvimento, né? Muito Exatamente. massa, né? Ô, minha gente, e aonde a gente encontra vocês? Porque a gente falou aqui, eu acho que um monte de gente já tá se coçando. Sim, mas aonde eu encontro esses caras? A gente tá. A gente tem nossas redes sociais, depois a gente pode Sim. passar com uma carinha. Já pode dizer, né? o nome é Recovery. Recovery 081. Se você colocar isso no No Instagram, vai aparecer uma nossa logo preta e branca. Então lá tem contatos para entrar com a gente, tem o WhatsApp da gente da nossa empresa. A gente conversa, a gente tem pacotes, tem serviços, enfim. Massa. Mas é só procurar a gente lá. Caso você queira ter uma empresa que quer fazer algum evento, então a gente também deixa aqui o nosso carinho. Entre em contato, a gente fechou com algumas empresas esse ano, teve algumas corridas que a gente tava lá também. Enfim, a gente também consegue trazer não só para o paciente, uma pessoa como CPF, mas a gente também entra para a galera da CNPJ aí. Caso querem fazer alguma coisa aí no final do ano, algo diferente, algo que é para Outubro ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. E não só no final do ano, né? É entender como um investimento. Isso. E aí empresas agora, certo? Falando diretamente para vocês. Quando a gente pensa como empresário, a gente pensa em custos. Sim. Então, se eu tenho uma empresa que eu tenho 100 funcionários e aí eu tenho uma média de 15 atestados por mês desses funcionários por ergonomia, certo? Por problemas de dores e tal, eu vou ter um custo para suprir a falta daquele funcionário dentro da minha empresa. E mais uma vez, não só custo de dinheiro, porque aquele Exatamente. funcionário fora, né, tem toda a atividade, tem Exatamente. o lucro que vai deixar de entrar, tem um monte de coisa envolvida. Mas a gente vai diretamente pro bolso, porque pro bolso. é onde o pessoal, o empresário, ele sente mais. Então aí a gente tem um programa para empresas
onde a gente pode fazer o acompanhamento desses funcionários e aí a gente vai trabalhar para diminuir a incidência de atestados médicos por conta de disfunção musculoesquelética. Perfeito. Então, empresas, estamos aí para trabalhar com vocês em cima disso daí, porque Massa. é algo que, quando a gente fala sobre, para pessoa física é um investimento, para a empresa é um custo. E aí, é um custo para quando aquele funcionário ele deixa de trabalhar. Exatamente. Mas a partir do momento em que a empresa tem um tipo de serviço onde a gente consegue avaliar, tratar e diminuir a incidência desses atestados, então para a empresa se torna um investimento também. Fora o ânimo, a disposição do Exatamente. do E o trabalhador, profissional, né? o funcionário ele vai se sentir funcionário, valorizado, porque sim. ele está entendendo que a empresa está preocupada com ele e está investindo nele não só no quesito de função, mas sim de saúde também. E aí hoje em dia né, tem para aquele alguns... funcionário a possibilidade desse cuidado e de Isso, saúde, né? exatamente. Perfeito, gostei. Tá, esse negócio aí foi interessante, viu, minha gente? Sair a gente tem muito que conversar ainda. Os telefones já estão tocando. Ô, gente, muito obrigada, gostei de vocês, gostei da ideia da empresa, gostei demais. Contem com a gente, tá? Contem com o Physiotalks. Eu patrocino vocês, vocês patrocinam o programa, tá tudo certo já. Tá tudo certo. E as empresas todas vão procurar a gente, que esses programas estão ótimos, projetos lindos e maravilhosos. Mês do fisioterapeuta, não se esqueçam, pensem com carinho, invistam na fisioterapia, que a gente tá aqui é pra fazer todo mundo feliz. Amém. Meninas, é isso. Muitíssimo obrigada Obrigado, por procurar Mari. o A gente programa agradece, também. mano. A gente agradece. Sucesso mil. Pra você também. Pra todos nós. E se eu inventar de ser aí algum atleta, eu vou Aí atrás você já de sabe quem você vai procurar. E sabe que vai dar certo. Vou. Tá, agora eu gostei. Vai que dá certo agora essa corrida. Até o próximo programa. Tchau, tchau.